qual a lente que é imprescindível em um sistema fotográfico? Tanto faz ele ser analógico ou digital, a gente tem uma lente que é a lente mais importante para aquele sistema. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre isso. A gente hoje em dia usa a fotografia digital, porém toda a fotografia digital, a ideia da fotografia digital, das câmeras digitais, ela está baseada nessas câmeras analógicas aqui. Então aqui eu tenho câmeras de três diferentes tamanhos de filme, e esses tamanhos de filmes existem como tamanho de sensores no mundo digital. Tá? Então por isso que eu estou ilustrando tudo aqui com câmeras analógicas, porque elas fundaram, digamos, a fotografia digital, elas deram as ideias, a matemática das coisas, da fotografia veio dessas câmeras aqui. Então aqui eu tenho essas câmeras, cada uma delas tem, digamos, uma lente diferente, uma milimetragem. Então por que essas lentes estão nessas câmeras? A gente tem muito que aprender com as câmeras analógicas, porque elas explicam o porquê nas câmeras digitais. Tá? Então eu sempre gosto de contar uma historinha. A historinha aqui vai começar com a câmera que tem, digamos, o tamanho de frame mais antigo de todos. Aqui tem a história dos filmes. Essa imagem veio desse site aqui, Darkroom. A gente tem aqui os filmes fotográficos, porém a gente tem que lembrar que antes dos filmes fotográficos a gente teve o cinema. Então o cinema, digamos que inaugurou essas películas, ele deu a ideia dessas películas. Então lá em 1889, nos laboratórios do Thomas Edison, nascia um filme de altura 35 milímetros, porque ele cortou o filme 70, que é esse aqui, o 116, ao meio, e dobrou a quantidade de metros que ele tinha. Então ele passou, digamos, ele criou a ideia da câmera filmadora de cinema que usava o filme 35mm, um filme mais estreito, que a gente conseguia mais metros pela divisão dessa bobina aqui do filme 116. Tá? Aquelas filmadoras de cinema naquele tempo, em 1889, usavam o frame 24:18. Então esse frame aqui, fotograficamente, porque as filmadoras de cinema eram máquinas fotográficas, porém elas tinham um motor e elas tiravam fotos em sequência. Então tiravam 10 frames por segundo, 15 frames por segundo, ou seja, 15 fotos por segundo. Então a câmera de cinema fotografava sequencialmente, seria o modo drive, enquanto tinha rolo de filme. Então a fotografia de cinema iniciou com o filme 35mm, tá? Essa é a altura do filme, porém sendo usada na ideia do 24:18. Como esse aqui é o filme mais antigo, 1889, filme com frame de 24:18, eu vou iniciar aqui no meu sistema mais antigo de medida de frame, que é uma Olympus Pen. Essa câmera aqui, o Olympus Pen, ela é uma câmera que foi feita lá nos anos 60 e ela pegou a ideia do cinema. Então esse filme aqui já existia e era usado dessa forma desde 1889, com a ideia nos laboratórios do Thomas Edison. Então essa câmera aqui, ela tem um back fotográfico que ele é de lado. Então o filme passa nesse sentido. Então a gente tira fotos na vertical quando a gente está com um filme assim, com a câmera nessa posição. Tá? Se eu quiser tirar fotos na horizontal, eu tenho que virar a câmera, que aí ela fica igual a filmadora de cinema. Eu tenho que usar ela nesse sentido aqui, e ela vai bater fotos 24:18 aqui nesse back traseiro. Veja que é um back com tamanho do 24:18 aqui atrás. Então essa câmera Olympus Pen aqui, ó, que bate fotos em 24:18 ou 18:24. Então se eu girar a câmera assim, eu mudo a orientação do filme. Tá? Então essa câmera aqui, Olympus Pen, ela é full frame para o sistema de cinema que foi inventado lá em 1889. Tá? Então essa câmera aqui bate fotos em cima de um filme que ele tem uma diagonal de 28 milímetros. Tá? Veja aqui, ó, 28 milímetros.
Então é exatamente por isso que essa câmera aqui tem uma lente 28mm. Veja aqui, ó. Por que é 28mm? Porque a lente de 28mm batendo foto em cima de uma diagonal de 28mm de um sensor, de um filme, eu vou ter a minha câmera batendo fotos com 1x de zoom. Tá? 1x, ou seja, ela não aumenta nem diminui a imagem. Fica exatamente a perspectiva do olho humano. A câmera trabalhando em 1x. Então ela fica com um ângulo de visão de mais ou menos 45 graus. Tá? Então essa câmera aqui, batendo foto em cima desse filme aqui, que foi idealizado lá em 1889, ela tem a proporção de 1:1, onde não é nem tele e nem grande angular. É a lente normal desse sistema, a lente que é basicamente a visão, o campo de visão de um olho da gente com a perspectiva de um olho da gente. Tá? Então é por isso que essa lente está aqui, essa é a lente mais importante para um sistema de diagonal de 28mm. Tá? Aqui do lado eu tenho uma câmera APS. Tá? Eu vou seguir aqui na ideia do filme sendo usado em 24:18. A câmera APS é uma criação moderna, ela nasceu lá em 1995, mais ou menos, e ela usava esse filmezinho aqui, ó, filme APS. Esse filme aqui corria nesse sentido aqui na câmera. Então eu não precisava mais virar a câmera assim para poder bater foto na horizontal, que nem essa. Essa aqui eu tinha que virar a câmera nesse sentido, então era o contrário, porque essa aqui eu usava o filme virado, digamos assim. Então lá em 95 foi feito uma grande união de empresas fotográficas, tá? Grandes empresas, e eles criaram esse padrão de filme, que é o APS. Tá? Então é o filme basicamente na mesma proporção aqui do filme que era usado lá em 1889, mais ou menos 24:18, 24:16, tem algumas diferencinhas de alguns milímetros. E o filme passava certo aqui na câmera, porque na verdade esse filme aqui, nessa ideia, foi pensado nas filmadoras de cinema. Tá? E esse aqui, passando assim, agora ele está adequado para as câmeras fotográficas que tinha, as analógicas no caso. Então, o back dessa câmera aqui já é na horizontal, não é na vertical que nem o back dessa Olympus Pen aqui. Tá? Então essa câmera aqui, uma câmera APS, tá? Ela é full frame para o quadro de cinema de antigamente também. Tá? Então vamos ver aqui que lente que ela tem. Ó, vejam, uma lente 24mm, é uma lente que é praticamente o 28, tá? A diagonal desse filme aqui é 28, porém essa câmera aqui ela bate em 3 proporções de imagem, tá? Ela tem um tipo de um widescreen, tipo uma foto mais quadrada, então a gente podia ajustar aqui a proporção do filme. Então é natural que ela tenha uma variaçãozinha na lente, mas a lente exatamente para esse sistema aqui, para esse padrão, o APS, seria também a 28mm como essa aqui. Mas veja que é muito próximo. Tá? Então aí a gente está evoluindo aqui no quadro do filme. A gente pegou aqui os quadros de filme com a ideia mais antiga, a ideia 24:18. Tá? A ideia lá dos anos 1800 e alguma coisa. Vou mostrar aqui até o filme APS. Veja aqui, ó, ele é 24mm, ele não é 35. Então a ideia do cinema, com esse filme cortado aqui, também era 24mm. Tá? Quando cortava esse filme meio aqui, a gente conseguia usar 24:18. A mesma coisa que esse aqui. Então o filme APS está aqui, 95 mais ou menos. Então agora a gente vai avançar no próximo quadro fotográfico que nasceu depois desse quadro aqui, que nasceu em 1889, nasceu o filme 120, o quadro de 6:6 ou 6:4,5, então as câmeras poderiam bater de proporções diferentes. Esse filme aqui, ó, filme 120, nasceu em 1901. Vejam que o filme 116 ele passa um pouquinho da linha do 1900. Tá? O 120 está um pouquinho depois da linha do 1900.
ele é de 1901. Então, depois dessa ideia aqui de as filmadoras de cinema baterem fotos em 24:18, veio essa ideia aqui, baseada nas câmeras de grande formato, tá? Então, as câmeras tiveram que diminuir o tamanho com o tempo, então nasceu as câmeras médio formato. Então aí eu vou mostrar aqui essa da Cora, tá? Uma câmera dos anos 50. Ela usa esse filme padrão 120, que dá mais ou menos uma fotografia de 60:60, tá? Então o sensor dessa câmera aqui é um sensor quadrado, essa câmera aqui só tem uma proporção, e ele é 60:60 mais ou menos. Então aqui está o back dela, vejam que é enorme. O filme vai aqui. Então, sendo uma câmera que tem uma película, um sensor de 6:6 ou 60:60, se a gente passar Pitágoras nisso, a gente vai entender que a diagonal desse filme vai dar mais ou menos 80 milímetros. Então vejam que surpresa, vejam a lente que essa câmera usa, 8 centímetros, ou seja, 80 milímetros. Essa câmera aqui tem uma lente de 80 milímetros, porque essa lente de 80 milímetros aqui é a lente que vai dar um zoom de 1x. Quando a distância focal da lente é igual à diagonal do sensor, a gente tem 1x de zoom, ou seja, a perspectiva do olho humano. Mais ou menos o campo de visão também de um olho humano, mais ou menos 45 graus de campo de visão. A gente tem essas informações meio que se perdendo no tempo, tá? Então por isso que eu estou tentando fazer esse resgate dessas informações e para que as pessoas também entendam esses detalhes aí que vão fazer sentido nas câmeras digitais, tá? Bom, então depois de 1900, que é essa ideia do filme 60:60, mais ou menos, um diagonal de 80 milímetros, lá em 1920, 1935 mais ou menos, começou a ideia de usar o filme 35mm, e esse filme 35mm já era usado no cinema, porém na proporção de 24:18, então alguém teve a ideia de usar ele virado nas câmeras fotográficas. Então em 1920 começou um movimento de pegar esse filme que entrava no cinema na câmera na vertical, então o filme andava para cima, tá? O filme subia, então na câmera filmadora ele subia, passava pela obturadora e pela lente e ia subindo. Então alguém pensou, vamos virar esse filme e vamos fazer uma câmera fotográfica que aceite esse filme de cinema. Então deixou de ser usada a ideia de 24:18, que era usado nas câmeras filmadoras, para ser usada a ideia de 36:24. Então, virando o filme, a gente podia usar uma dimensão maior do filme, tá, nas câmeras fotográficas. Então, essa ideia nasceu para, digamos que, ser uma boa concorrente para o filme 120 que existia. Porque a concorrente dessas câmeras aqui, das câmeras 35mm, das câmeras padrão 135, era as câmeras médio formato, que nem essa aqui. Então, essa câmera aqui, para não ficar muito atrás do filme que era o 120, que é muito maior, tá? Então o filme 120 era muito maior, e passaram a usar o filme nesse sentido aqui. Isso popularizou mais ou menos em 1935. Tá? As câmeras começaram a ser feitas em mais ou menos 1920, mas popularizou com a criação do padrão 135 em 1935 mais ou menos. Tá? Então aí viralizou. As câmeras puderam ficar pequenas, por exemplo assim, ó. Essa aqui é uma Olympus Trip. Então essa câmera aqui, ela é uma câmera, digamos que compacta, comparado com essa outra aqui. Tá? Então veja só, é uma câmera bem menor, porque ela usa o filme menor. Tá? Vou mostrar aqui o back dessa câmera, veja que é diferente desse aqui. Então essa câmera aqui, ela é full frame para o padrão 135. E essa câmera aqui, ela é full frame para o padrão de cinema. Ela acabou sendo apelidada de meio quadro, tá? Mas a ideia que gerou essa câmera aqui era a película de cinema. Tá? Então veja que essas duas câmeras aqui, essa Olympus Trip e essa Olympus Pen aqui, ambas as câmeras usam um filme 35mm. Tá? Ambas usam filme 35mm. Porém, essa câmera aqui,
usa o filme 35mm no padrão de cinema, 24x18. E essa câmera aqui usa o filme no padrão 135. Tá? O padrão 135 é 36x24. Tá? Então, ambas as duas câmeras aqui são full frames. Tá? Então, na verdade, a gente se dá de conta que não faz sentido falar full frame. Tem muita gente que fala que essa aqui é a câmera full frame e essa aqui é a câmera half frame, ou seja, meio quadro e quadro completo. Mas ambas são quadro completo. Tá? Porém, essa aqui é quadro completo para o cinema. Então, essa câmera aqui usava o filme como era usado lá em 1800. Tá? Então, full frame para o padrão de cinema. Então, ambas são full frame. Tá? A palavra full frame só quer dizer quadro completo. Ela não quer dizer o tamanho do filme. Ela não quer dizer 36x24. Falar que uma câmera full frame é uma coisa genérica. Por exemplo, aqui, ó, essa câmera aqui, ela é full frame para esse filme aqui. Mas essa câmera 35 aqui, ó, não é full frame para esse filme aqui. Então, é uma coisa genérica, é um parâmetro de comparação o termo full frame. Então, eu já falo sobre isso em outros vídeos. Tá? Que nem aqui, essa câmera APS aqui, ela é full frame para esse filme aqui. Tá? Agora, eu posso dizer que essa câmera aqui não é full frame para esse filme aqui. Então, vejam como se usa o termo full frame. Tá? Full frame é só quadro completo. Então, full frame, quadro completo. É só um termo de comparação, um termo genérico. Tá? Não quer dizer o tamanho de 36x24, não quer dizer que é o sensor digital de hoje em dia, tá? O sensor das câmeras que chamam de full frame. Ele é um sensor, digamos, do padrão 135, porque ele é 36x24. Então, ele é realmente full frame para 36x24. Ele é full frame para o padrão 135. Porém, não é full frame para o padrão 120. Vejam aqui que são filmes diferentes. Tá? Então, a câmera que é full frame para esse filme aqui, 135, não é full frame para o filme 120. Tá? Então, a câmera que é full frame para o filme APS não é full frame, ou seja, não é quadro completo para o filme, para o sistema 135. Então, o termo full frame ele não é indicativo de um tamanho específico de filme ou de um tamanho específico de sensor. Esse termo, full frame, não significa 36x24. Tá? Não significa a dimensão desse filme aqui, do 135. Então, voltando aqui nas lentes, a gente vê aqui uma câmera Canon. Vejam que ela tem a inscrição aqui em cima, AF35. Indicando que ela usa o filme 35, mas ela é uma câmera do padrão 135. Então é uma câmera que usa o filme na dimensão 36x24. É isso que significa o padrão 135. Então essa câmera aqui batendo foto em cima de uma diagonal de 43mm, a gente vai ter, digamos, a lente natural para esse sistema, a lente 43mm. Porém a Canon botou aqui a lente 40mm. Vejam que é muito próximo. Se eu procurar aqui o fator de zoom desse sistema, então 40mm divididos por uma diagonal de 43, eu tenho praticamente 1x de zoom. Então, a lente 40mm é um pouquinho mais aberta do que a lente 43, que deveria ser a lente que está aqui. Mas por arredondamento, por facilidade também de números, colocaram uma lente 40. Tá? Então, a lente 40 aqui é a lente que praticamente faz 1:1. Ela não reduz nem amplia, ou seja, ela reduz muito pouquinho. É a lente que vai dar mais ou menos a perspectiva de um olho humano, mais ou menos o campo de visão de um olho humano. Então essa lente aqui é a lente fundamental, a lente coringa, ou seja, a lente mais indispensável, digamos, desse sistema. Veja que são sistemas de lentes fixas, então eles têm que colocar a lente mais importante que tem. Aqui eu tenho uma Olympus Trip 35, uma câmera que também usa o filme no padrão 135, ou seja, o filme assim nesse sentido, então ela também bate a foto em uma diagonal de 43mm. Vejam que lente que eles colocaram a lente 40mm também. Tá? Então, a mesma coisa aqui que o sistema da Canon. Então, mais ou menos eles deram uma padronizada, puxaram de 43 para 40, tá?
porque fica mais fácil até de falar, lente 40mm, né? Fica melhor, digamos assim, dá uma arredondada. No mundo digital, eles arredondaram para cima. Tá? Então, a lente, digamos, padrão para os sensores 35mm, sensores que usam que usam a dimensão de 36 por 24, virou a 50, tá? Mas a lente das câmeras do padrão 135 digitais, ou seja, por exemplo, uma Nikon D800, deveria ser a lente 43mm. Então as câmeras que têm o sensor do padrão 135, ou seja, que batem a foto em cima de uma dimensão de 36 por 24, deveriam ter uma lente de 43mm. As câmeras APS, no caso essas aqui, deram origem às câmeras APS-C no mundo digital. Tá? Então, a lente da câmera APS-C digital, por exemplo, uma Nikon D7200, deveria ser a lente 28mm. Porém, a lente 28mm é uma lente cara, e a lente que é mais usada nas câmeras APS-C é a lente 35mm. Então, com a lente 35mm em uma câmera digital APS-C, a gente tem 1,2x de zoom. E com a lente 50mm numa câmera fotográfica digital que usa o padrão 135, ou seja, 36 por 24, ela também produz um zoom de 1.2x. Então, tanto faz eu colocar uma lente 35mm numa câmera APS-C ou uma lente 50mm numa câmera com um sensor do padrão 135, eu vou ter 1,2x de zoom. Então, por isso que quando a gente coloca essas duas lentes, a gente bate a mesma foto. Até eu tenho vídeo sobre isso aqui no canal, mostrando isso com as câmeras digitais. Tá? Então, aqui está a explicação trazida do passado de qual é a lente mais importante para cada sistema fotográfico. Então, por exemplo, se eu tenho uma Nikon D800, eu deveria procurar uma lente 43, mas não tem, então eu vou usar a lente 50. Se eu tenho uma Nikon, por exemplo, uma 7200, que é uma câmera APS-C, eu vou usar a lente 35mm, porque essas duas lentes nessas duas câmeras vão produzir um zoom de 1.2x. É um pouquinho mais para o lado da teleobjetiva, mas é muito próximo da perspectiva do olho humano, do campo de visão do olho humano. Elas vão entregar mais ou menos uns 40 graus de campo de visão. Tá? Com a lente certa, no caso seria a 28 para o APS-C e a 43 para o sensor 135, daria exatamente 1x de zoom. Mas mesmo assim, com 1.2x de zoom, está muito próximo. Então é isso aí, sobre a lente mais importante de cada kit. A gente tem aqui o mundo fotográfico antigo nos ensinando qual é a lente mais importante. Tá? A lente com a diagonal do sensor. Então é isso aí, um abraço.